algumas pessoas, mais ou menos crentes de alguma coisa, enxergam sorte ou azar ligado ao acaso. Ou seja, aquela pessoa tão sortuda, às vezes não faz tanta coisa e tem sorte, mas é uma percepção talvez muito diminuta, muito pequena, né, de perceber as coisas. E muitas vezes as pessoas associam sorte e azar ao mero acaso. E acho que a gente pode prosseguir, né? Vamos lá. Vem uma história, tá? Eu vou contar uma história para vocês e a gente vai construindo ao longo dessa história. Então, botei aqui, senta que lá vem a história. Num sábado de sol, pela manhã, Pedro precisou sair de casa com sua esposa para fazer compras. Isso é sorte ou azar? Essa conjuntura? É sorte ou azar para vocês? É exatamente. Sorte por quê? Então, é uma situação. Bem casado, é bem casado. Sempre se fala igual a esposa. Se não gostar dela, ela vai gastar o dinheiro dela. Vai gastar todo. Cresce limitantes, Patrícia. Ela vai gastar o dinheiro todo, o cartão, ela vai gastar. Então, Pedro está na feira e vai para o supermercado, ou seja lá onde for, tá? Eis que no caminho o pneu fura e Pedro tem que fazer a troca. Isso é sorte ou é azar? Só que não gastou dinheiro. Mas ele pode trocar o pneu e depois ir para a feira. Então chega lá, o mercado. Mas o infortúnio acontece. Assim que finaliza a troca do pneu, um sujeito se aproxima de Pedro, anunciando um assalto. Isso é uma situação de sorte ou azar. Pedro está com a esposa dentro do carro, terminou de trocar o pneu, quando foi entrar no carro para sair, pá, o assaltante chega. E para agravar a situação, o assaltante dispara o revólver atingindo a esposa de Pedro. E aí? Enfim, é uma história de sorte ou azar, né? Depende de sua visão espiritual. Se você tem uma visão espiritual, você entende que o pneu precisava ter furado para que o propósito fosse cumprido, que aquela pessoa fosse desencarnada mediante um tiro de outro ser humano que estava em sua experiência. É uma percepção. E quem atirou teve sorte ou azar? O ladrão. Muitas vezes, esse teve sorte porque terá 3 refeições por dia, na medida em que vai ser preso e vai garantir as 3 refeições dos dias. Ou azar por não ter mais a sua liberdade. Mas será que ele fazia questão da liberdade? Tudo é uma questão de ponto de vista. Quem é esse assaltante? Qual a percepção dessa pessoa? Qual é a visão de mundo dessa pessoa? Para perceber tudo isso. Então, é inerente muito a cada um, né? Tiago comentou isso, sobre essa questão de você se colocar no lugar, mas ainda que você se coloque no lugar, que é importante, você vai perceber a sua visão do mundo, a sua estrutura, a sua conjuntura. Em que situação eu me coloco? Né? Porque friamente eu estou lá fazendo as compras. Aconteceu. Né? As consequências dessa situação, dessa colocada, do assalto, do tiro na esposa, vai reverberar de forma bem diferente para cada um. Com certeza, na medida em que você vai ter, evidentemente, uma situação de dor, mas cada um vai ter uma percepção, uma conjuntura diferente a encarar isso aí, uma forma. Né? Parte do mesmo princípio, da mesma essência, mas vai muito da percepção de cada um. Quando se transcende, alcançamos patamares de conhecimento que nos levam a outros lugares. Aí ele me fez uma pergunta: quando você deseja a uma pessoa, por qualquer motivo que seja, boa sorte, o que é isso? O que é que realmente você está empreendendo aí diante do conceito e do seu sentimento do que seja sorte ou azar? Né? Eu acredito que tudo que a gente tem conversado aqui, nada melhor do que essa boa sorte seja que o melhor se manifeste. É a melhor tradução da boa sorte, né? Que o melhor se manifeste, seja ele de que forma for, com que propósito for que tenha que ser cumprido nas suas diversas searas. Né? E tem um termo, até que a gente estudou, o Fábio lembra disso, e que ficou na minha mente, que eu digo sempre está no nosso dia a dia, chama-se trade-off.
É um termo em inglês que se chama trade-off, que são trocas. E a vida da gente toda circundada por essas situações. Eu digo que até se você escolher chupar uma bala, você vai escolher entre se deliciar e ter o prazer de comer um doce, ou talvez ter a possibilidade de adquirir uma carne com aquela bala. Mas é uma troca. E naquele momento eu faço a escolha por uma simples bala, que eu vou poder usufruir, e isso vai me servir bem. Mas a vida da gente é cheia dessas trocas, né? Dessas situações, né? Nesse plano que a gente vive, que é de aprendizado, né? Constantemente, para que a gente possa caminhar cada vez mais, né? Então é isso, sorte ou azar, muito nesse sentido, que não seja algo nunca relacionado ao acaso, como muitas pessoas acham que é, né? Simplesmente você tem sorte ou o outro tem azar. Por quê? Mas sim o caminho construído e escolhas feitas. Okay? E vamos continuar agora falando sobre magia, goécia, anti-goécia. Afinal, o que é magia branca, o que é magia negra? Isso existe. O que é goécia, o que é anti-goécia? Vamos fazer aqui um apanhado. Eu busquei conhecimento por meio de Ramatiz. Ramatiz trabalha muito essa questão por esse livro mais. Magia de Redenção é um livro muito bom. Quem quer se aprofundar, alguns tipos de enfeitiçamentos. Exílio, que era um escritor, ele até então não acreditava nessa questão de magia, até que ele foi vítima de um enfeitiçamento. E aí precisou às pressas fazer uma cirurgia, e isso ele narra no livro. E foi quando ele passou a estudar mais esses fenômenos que existem, principalmente de pessoas que procuram pseudo-religiões, dizendo que são religiões, mas a gente sabe que religião é religar com Deus, né? E Deus ele não vai fazer o mal. Deus é o bem, nós somos uma força de Deus que procuramos o bem, mas existe uma outra facção que é o da sombra, que é o da não-luz, que é o da magia negra, entre aspas, que fala magia negra, não como sentido de que existe uma magia branca que seja uma magia melhor do que outra, mas se denominou magia negra como se fosse uma magia trazida pelos magos negros, os magos que fazem parte de pactos assim, da não-luz, que a gente sabe que as forças antagônicas existem, né? Nós existimos sombra e luz dentro de nós. Nós oscilamos muitas vezes e é muito fácil aflorar. Quantas vezes o nosso ego não quer impor regras para o outro e desejar ali, por meio de uma energia mental, que o outro faça alguma coisa para o nosso benefício. Ou então rogar uma praga, ou então inveja. A inveja é uma magia. O que é magia? É a arte de transformar, de usar o invisível para transformar as situações da nossa vida. Eu coloquei aqui magia, ciência ou arte de empregar conscientemente os poderes invisíveis para obter efeitos visíveis. A gente está muito acostumado, né? Merlin que fazia aquelas magias, principalmente na Idade Média, principalmente no Egito, lá antigamente em Atlântida, em Lemúria, onde existia uma maior vibração do planeta, era muito mais fácil a gente mexer com os elementos. Muitos de nós fomos nossos antepassados e nós fizemos essas magias. Muitas mulheres na época foram queimadas como bruxas porque faziam magias. Que tipo de magias eram essas? Eram os elementais, eram transformar remédios em curas e outras coisas mais. E existia também uma outra vertente, que era aquela de conseguir as coisas por meio de energia negativa, vibrando no negativo. E que infelizmente muitas religiões utilizam, mas com o nome de Umbanda, mas o nome é Quiumba. Quiumba é diferente de Umbanda. Umbanda é uma religião brasileira criada, é a única religião genuinamente brasileira criada por Zélio de Moraes. E essa religião ela trabalha com amor, com paz. Quando você verifica que está fazendo mal a alguém, isso daí é Quiumba. É parecido o nome, né? E os Quiumbas são seres das trevas. Eu vou falar aqui nomes mais assim para vocês. Trevas, para a gente saber que estão a serviço da não-luz, né? Porque a luz que é o quê? O bem, é vibrar na quinta dimensão, sexta dimensão e subir as dimensões dos arcanjos, dos anjos, dos Elohims, dos mestres ascensionados que trazem os mestres ascensionados, eles trazem para nós virtudes como amor, felicidade, competência, determinação. Quando vocês estudam os mestres ascensionados, vocês só estudam virtudes. E quando o assunto é não virtudes, a gente vai para outra linha chamada arcontes, magos negros, magos mesmo do astral inferior, e a gente precisa saber a que serviço a gente está prestando. A serviço de quem a gente está aqui nessa transição planetária. Feitiço
é uma operação de magia negra, ou goécia, são sinônimos, podem chamar, né? Que a gente aqui conhece mais como magia negra do que como goécia, que mobiliza forças naturais, manipuladas e dirigidas para prejudicar. A palavra-chave é essa, o verbo é prejudicar. É para prejudicar. Tem gente que vai, né? Eu vou ver, separou de mim, vai voltar para mim que nem uma cobra peçonhenta, vai ver isso. Então a pessoa querer manipular a energia do outro, às vezes do cônjuge, do ex-namorado ou ex-namorada, querer fazer magia, e que pode ser também, as pessoas procuram as encruzilhadas da vida, né? Mas ali elas fazem pactos. Quando a pessoa procura uma vibração dessa, ali ela está selada e amarrada até para depois do desencarne. E aí eu te pergunto, quem é que vai ser mais escravizado? A pessoa que está fazendo ou a pessoa que mandou fazer? Então fica a pergunta para vocês. Não existe quem vai mais ou quem vai menos ser prejudicada ou vai ser aprisionada por esses seres negros, magos negros, quiumbas, que seja o que for. Então eles fazem emissão de campos magnéticos de baixíssima frequência. A frequência é tão baixa que muitas vezes precisam até matar animais para que adentre mais profundamente numa zona umbralina mesmo, de terror mesmo, de sofrimento. Pai Damião fala muito aqui, que quando se busca fazer alguma coisa matando, trazendo sofrimento, você vai atrair sofrimento para outra pessoa também. De azar, por uma coisa negativa, uma doença, e a pessoa lança um feitiço para ela adoecer, para ela morrer, seria lidar com esse jogo do azar e da sorte, não é isso? Você quer perguntar? Isso. É isso mesmo. Seria. Por isso que Ana fez antes uma associação da sorte e do azar, porque aqui a gente vai. Porque o feitiço pega em umas pessoas e outras não. Diz assim, ó, como é azarado, pegou, né? Lançou e pegou. Tem gente que não pega de jeito nenhum. Por quê? Para algumas pessoas pega. Tem pessoas que morrem com feitiço. Tem pessoas que não chegam nem perto. E aí daqui a pouco a gente vai ver o porquê de algumas pessoas estarem mais suscetíveis ou não. E como você falou, a medicina hoje seria uma magia, seria uma feitiçaria. Para a Idade Média, quando as curandeiras pegavam e faziam misturado, passavam numa ferida, alguém que levou uma espadada, né? E ali curava, ali elas eram tidas como feiticeiras, muitas vezes, e porque os médicos, eles às vezes abominavam, porque elas utilizavam coisas mais primatas, segundo eles, né? Elementais da natureza, magias, e elas evocavam também a espiritualidade delas, né? A antiga religião que falava. E aí nessa antiga religião elas invocavam, faziam invocações, como hoje as rezadeiras fazem também. A gente sabe que existe uma parte da ciência e tem uma parte espiritual. Nós estamos aqui estudando espiritualidade, a gente sabe que os dois andam juntos, não é? É a mesma coisa que está aparecendo hoje nos tratamentos de extraterrestres, que estão trazendo curas instantâneas. As câmeras, existem algumas câmeras no Brasil agora, câmeras de cura, esqueci agora o nome. Hiperbárica. Lá no Mato Grosso já tem, uma colega da ufologia mandou para mim, e as pessoas estão entrando nessas câmeras de cura e estão sendo curadas. Ou seja, isso é uma magia então. Por quê? Porque é uma medicina mais avançada, é uma tecnologia bem avançada do que a nossa. Então tudo isso vai ser tido como feitiçaria, mas seria feitiçaria para o bem, não é? Vamos agora ver mais especificamente formas de enfeitiçamento. Veja que tudo é feitiçaria. Se você roga uma praga para a pessoa, ali é uma feitiçaria. Se você joga um amor para uma pessoa, ali é uma magia do bem, não é? Então, a gente sempre está fazendo algum tipo de magia. Desde a hora que a gente acorda, rituais, nós seres humanos fazemos rituais o tempo todo. Se vocês prestarem atenção, a gente vive fazendo rituais. Até o ato de se benzer quando passa na frente da igreja é um ritual isso. E nós gostamos. Um amuleto que a gente usa aqui é um ritual. Você tirar, colocar, a forma como você coloca, como você lida com isso, tudo isso é magia. E enfeitiçamento verbal reside na força do pensamento e das palavras mediante crítica antifraterna. Quando você faz isso, você está emitindo uma feitiçaria. Olha para ali, desajeitada, isso, aquilo. Você já lançou energia negativa para a pessoa. Você já julgou. O julgamento é uma feitiçaria. Se você olhar para da letra, mãe irresponsável, não dá conta do filho, não leva para a escola. Você está jogando uma carga de negatividade. Você não está jogando amor. E o que a gente aprende que o mundo de regeneração lida com amor. Se você não joga amor, se você não vai para o cardíaco, você vai só jogar e julgar, você está lançando um enfeitiçamento verbal. Calúnia. Quantas vezes a gente chega, escuta, Maria Padilha diz aqui, né, a culpa é do último atravessador. E você falou até na palestra, né? Isso é útil que você vai falar? Isso vai fazer bem?
Então, se for para falar mal, não fale. A gente tem condições de quebrar essa magia. A magia da calúnia, a magia da intriga. A gente sabe fazer. Menino, você viu o que está acontecendo com fulano e tal. E existe muito isso no interior, é muito comum, né? Que todo mundo conhece todo mundo. E aí começa a falar um dos outros. Talvez numa cidade mais cosmopolita, numa cidade maior, que você não tem tanta ligação, você é mais um ali, você não aflore tanto esse lado. Mas quanto mais conhecida é a comunidade, mais as pessoas se intrometem umas nas vidas das outras. E aí vem utilizando essa magia, magia da crítica, a magia da autocrítica, salientando que quando a criatura fala mal de alguém, essa vibração mental atrai e ativa igual cota de energia das demais pessoas que a escutam, aumentando o seu feitiço verbal com a nova carga malévola. Tão bonito o filme Malévola, não tem o filme agora? Então, mas ali, esse filme é bem interessante, que mostra de que lado está o mal. Ela que é vista como mal, porque ela tem aquelas pontas e tudo, porque ela tem a personalidade forte, mas ela ali é o bem manifestado. Só que a gente sempre julga que a gente tem uma visão distorcida do bem e do mal, mas a gente tem que, nesse processo de autoconhecimento, saber se nós não estamos causando enfeitiçamentos e se aliando a uma facção aí que está do lado. Os arcontes estão se alimentando de fofocas, de medos, e nós, como responsáveis pela criança que estamos cuidando, os pais, avós, tios, precisa nesse momento de transição planetária ter o máximo de cuidado, porque essas energias elas estão vindo com muita força. Não sei se vocês perceberam, algumas coisas que a gente fala têm acontecido com muita mais velocidade do que antes. Então, o que é uma praga e uma maldição? Alguém aqui já jogou uma praga, uma maldição? Uma inveja seria uma praga ou uma maldição contra alguém? Então a gente tem que se controlar. Se a gente sabe que sente inveja, quando alguém vem contar que alguém conseguiu alguma coisa, e se aflora em nós esse sentimento, a gente sabe que tem algo a trabalhar. É muito importante que a gente procure saber se isso daí já não é algum enfeitiçamento que a gente traz ainda, às vezes até de vidas passadas. Nós precisamos controlar. Nós estamos aqui numa escola para controlar nossos impulsos, para não aflorar memórias negativas. A gente precisa resgatar memórias positivas de vidas passadas que nós tivemos. Quando o espírito pensa, ele agita todos os campos de forças que baixaram vibratoriamente até atingirem o seu perispírito e o corpo físico, e assim projeta em todas as direções energias malévolas e destrutivas, refletindo a natureza dos seus pensamentos e sentimentos, principalmente os sentimentos. O que a gente pensa é o que a gente atrai. Então vamos fazer esse exercício diário e saber que a encruzilhada, como a gente fala, a rua está cheia de mentores ali do bem, e também os outros estão na espreita esperando só a gente fazer alguma coisa negativa para atrair o nosso pensamento. Então isso é muito importante. Praga de mãe, eu digo direto aqui nas palestras, eu já falei, eu já presenciei uma praga de mãe. Quando a mãe, por exemplo, não gosta da nora, você vê que o casamento é muito difícil, né? Porque ali, automaticamente, ela está lançando enfeitiçamento mental, não vai dar certo, vai queimar roupa, vai fazer a comida, vai queimar a comida, e tudo começa a acontecer para ela dizer, tá vendo? Eu disse que não casasse. Então ela gera uma energia, ali já foi gerado. Então, por isso que as pessoas têm que ter muito cuidado com as relações, porque mãe para filho é a maior magia que existe, tanto do bem quanto do mal. Existem mães que competem com filhas, que diz você não vai casar, você não vai ser feliz, e a filha não vai ser feliz, a filha não casa. Isso aí é um enfeitiçamento. A mãe, ela tem muito poder, a magia mais forte. Eu já alcancei uma praga de mãe, que o filho com meia hora chegou em casa em coma. Eu quero ver você debaixo do carro. Ela disse assim, com meia hora estava aí. Ele subiu no carro, caiu, até hoje ela cuida dele, ele tem epilepsia, ele ficou com problemas mentais, ele não sabe nem quem ele é. Ele se comunica fazendo gestos. E ela cuida dele até hoje de uma praga, e ela sabe que fez isso, foi na frente de todo mundo viu. Então é isso que acontece. Gente, a gente não está... eu li numa revista, não. Eu presenciei um enfeitiçamento de uma mãe para o filho. Isso daí é uma praga, é uma maldição. Maldição pega, e a gente tem que ter cuidado, porque volta para quem lançou. Veja o trabalho que essa mulher está tendo, tanto da consciência dela, da culpa, que ela se sente culpada, como a condição dela criar esse filho agora, um inútil, né, tendo crises epilépticas e tudo ali, e ela sabendo que foi ela. O maior castigo é o dela, porque ele ali, ele já está, eu acho que na erraticidade. Ele não sabe nem quem ele é, ele já está na quarta dimensão o tempo todo. Talvez ele já esteja até em consciência em outro lugar, bem melhor do que ela.
Mas o corpo ali, humano, ali, o bolo de carne, sei lá, ele está carregando com ela. Então isso daqui tem que ter muito cuidado, porque volta, é o efeito bumerangue que a gente fala, vai voltar para a gente. Toda magia que a gente faz, seja do bem, volta, e seja do mal, aí é que volta com mais velocidade. Por causa dos laços íntimos forjados na própria gestação. A maior magia, a maior de todas é uma gestação. A mãe vai gerando ali, o que é magia é transformação. Imagine aquilo ali, que força, que poder não tem. Os fluidos destrutivos causam inevitável desgraça porque ferem o próprio vaso carnal a que ela deu vida. Será irreparável a depender da intensidade da força do ódio da mãe que maldiz, como também do grau de culpa do filho. Então é um processo de simbiose. Então a mãe com o filho, ali é um laço muito forte. E aí eu digo, uma oração de uma mãe para o filho é a oração mais poderosa que existe. É tanto que Maria, existe a oração, né? Maria para Jesus e tudo. Então existem essas orações. E quando você faz para Maria, você está ali ativando o poder da energia crística, porque ela tem um laço muito forte com Jesus. E aí, dentro da religiosidade também, de outras religiosidades, também existe essa figura da Kuan Yin, da mãe, a mãe que traz aquela força da magia, e da antigoécia, que a antigoécia é o quê? Você quebrar uma energia negativa, que daqui a pouco eu vou falar, como é que a gente se protege, porque a gente precisa saber. Olha aqui, Maria Padilha das Almas, os ditados são poucos se comparados ao dito pelo não dito. Ouvir e saber ouvir, falar e saber quando falar, a responsabilidade é sempre do último atravessador, do ouvir dizer. E parece que a gente escuta isso dela há 7 anos, né? Que a gente escuta isso. Mas a gente sempre entra numa fofoquinha. Tem que sair dessa fofoquinha. Silenciar na hora que estiver ouvindo. Porque senão a gente está compactuando com a propagação. E o que é enfeitiçamento mental? Isso daí é pior ainda. Porque tem gente que quer ser boazinha, vive rezando, né? Namastê. Mas ali dentro ninguém sabe o que está acontecendo. E só manipulando. Isso daí é muito forte. Manipula do mesmo jeito que o enfeitiçamento verbal. O verbal é assim, é quando a pessoa já está dizendo, eu odeio você e quero que aconteça isso. E mental, está abraçando aqui, mas ali por dentro o pau está comendo. Então tem que ter uma sustentabilidade espiritual muito forte para que isso daí não aconteça. E isso a gente sente quando a pessoa gosta de nós, quando a pessoa não gosta, e a gente pode se proteger. Pode ser mais daninho do que a palavra diante da premeditação. O enfeitiçamento verbal muitas vezes é arrebatado pela cólera, produzindo mais fumaça do que ruínas, e a pessoa assume em público a responsabilidade. No mental, a pessoa resguarda o anonimato hipócrita e ainda continua a gozar de bom conceito público. Qual é pior dos dois? É o verbal ou é o mental? Porque o verbal você já sabe que a pessoa não presta, não quer saber de você e você nem chega perto. E o mental, a pessoa está convivendo às vezes com você diariamente e ali só cozinhando, só fazendo a magia, e as coisas não dando certo na vida de vocês, e você sabe de onde vem? Não sabe. Acha que é o azar que Ana falou aqui. Eu sou uma pessoa azarada. Não, você está com uma pessoa ali vibrando, o endereço energético negativo está do seu lado. Às vezes a pessoa está casada com a outra, e ali é o endereço vibratório negativo, consumindo ali, e a pessoa só sorrindo, né? É o sorriso amarelo, né? Que a gente chama. Então tem que ter muito cuidado. E como se proteger? Faz aí, eu gosto muito da oração de Palas Atena, muitas pessoas têm feito. Ela vai e desce mesmo a máscara para a pessoa saber quem é quem. Mas existem várias formas de se proteger de magias. Formas pensamento, você sabe o que é forma pensamento? Forma pensamento é como uma nuvenzinha que a gente anda aqui, parece uma fumaça. E às vezes vem de vidas passadas, sabia? Forma pensamento. É aquela coisa que você traz quando você chega, o ambiente ficou pesado, porque você já traz aqui com você. Mas a única pessoa capaz de tirar a forma pensamento é a própria pessoa. Não adianta ir para o padre, para o pastor, para o pai de santo, para um líder religioso, se a pessoa não quiser se livrar dessa forma pensamento, porque é ela que está alimentando ali diariamente o pensamento. Ideias elaboradas que geram forma e são produtos da própria alma. Pensamento atrai outro pensamento, que é uma egrégora, não é? Egrégora existe para o bem e existe também uma egrégora para o mal. Aqui seria uma aula só sobre egrégora. Enfeitiçamento por meio de objetos. Essa forma pensamento Já formou. E onde você chega, você é capaz de provocar um estrago, entendeu? De acordo com o que você vibra. Então existem enfeitiçamentos por meio de objetos. Vocês já viram falar, né? Pessoas estão depressivas, melancólicas, doentes, tristes.
por conta de enfeitiçamentos. Então, consequências do feitiço provoca doença psíquica. Muitas pessoas, né, depressão, mal do século mesmo aqui, às vezes é proveniente de uma energia que a pessoa recebe e ali perde a alegria de viver e aí segue, tem que fazer tratamento espiritual, além do médico. Bactérias nocivas penetram na circulação fisiológica da criatura que recebeu o enfeitiçamento. A pessoa adoece, a depender, a pessoa até pode desenvolver uma doença muito grave. Então tem que ficar na vibração. Por isso que existem orações de cura, orações de proteção, orações das mais diversas para que a gente possa quebrar essas energias, essas demandas enviadas. A coisa mais poderosa que existe, Jesus trouxe, é a oração. A oração com o poder da mente, ela afasta qualquer energia, qualquer enfeitiçamento verbal, qualquer enfeitiçamento mental. É a fé que a pessoa tem e que tem que zelar mesmo dessa fé. Causam sujeiras na aura perispiritual da vítima, como eu falei. A aura da pessoa fica tão impregnada pelo enfeitiçamento que os chakras começam a ficar perfurados, energeticamente destruídos. E a pessoa começa mesmo a desenvolver doenças da alma e doenças do perispírito. Isolam a vítima do auxílio psíquico. As pessoas às vezes não querem mais ir aos médicos, não querem fazer o tratamento espiritual, porque desacredita. A pessoa diz, eu tenho fé em Deus, eu rezo, eu faço isso. Por que pegou em mim esse enfeitiçamento? Essa macumba, né, como diz a pessoa. Quando diz que é coisa ruim é macumba. Então, por que pegou na pessoa? Porque ela estava de porta aberta, porque ela estava muito aberta, porque ela acreditava muito nas pessoas. A gente tem que gostar das pessoas, desejar o bem, mas a gente tem que ficar atento. Né? Porque quem vê os olhos, né, como é? Quem vê cara não vê coração, e a gente precisa estar muito ligado nas pessoas, fazer o bem, mas ficar sempre protegido energeticamente. Faz a oração de proteção todo dia quando sai de casa. Faz aí a blindagem do Arcanjo Miguel. Na apometria a gente tem a bola, né? A gente faz uma bola assim, energética, uma cor azul do Arcanjo Miguel e joga. Se você sente que ali do lado esquerdo seu tem uma coisa, está arrepiando, aqui do lado esquerdo estou me sentindo mal, imagine, visualize você, ao redor de você, uma bola azul do Arcanjo Miguel, coloca a espada do Arcanjo Miguel na frente, ou tem fé ou não tem fé nessa hora. É você ali com você mesmo, não dá tempo. Se você está ali no local, está sentindo a energia negativa descendo, você chame Jesus, Maria, Arcanjo Miguel, seja seu orixá, mas tem que fazer imediatamente. Tem que se proteger e blindar energeticamente, e isso daí é muito importante. Desorienta a atividade financeira, a pessoa começa a desandar, né? Uma das coisas dos enfeitiçamentos, seja lá de inveja, de olho gordo, magia feita, é a pessoa definhar de todas as formas, inclusive financeiramente. A gente sabe que tem pessoas que começam um tratamento espiritual e começam a ficar bem financeiramente novamente, né? A pessoa era bem sucedida, tinha uma empresa, tinha um emprego bom, aí desanda tudo. Isso é normal? Não. Alguma coisa aconteceu aí e que ela desandou. Então, se blindar energeticamente, procurar ajuda espiritual, ajuda também, como é que diz? Como? Psicológica, porque às vezes a pessoa também pode estar com problema psicológico, terapeuticamente falando, mas principalmente espiritualmente, se a pessoa sabe que está sendo vítima de enfeitiçamento, de energia, de mal olhado, toma os banhos de ervas. Gente, eu falo sempre dos banhos de ervas. Existem banhos para proteção, existem banhos para limpeza de aura, limpeza espiritual. Tem pessoas que perguntam, com que tipo de banho eu faço? Se você quer atrair prosperidade, caminhos abertos, faz um banho de louro, com manjericão, cravo, com canela. Se você está sentindo que jogaram um olho gordo em você, pega um tipi, um pedaço de arruda, pega também, se quiser neutralizar ali, coloca um alfazema para não ficar tão forte e agressivo, mas faz o uso da erva quente para neutralizar. Não é que você vai tomar um banho de erva e não vai chegar nada, mas você já está mais protegido. Você já pode receber aquela mensagem que de repente você estava distraída, olhe, alguma coisa não está indo bem, alguma energia está chegando e você não presta atenção. E quando chega a energia, ele pega de corpo aberto. E o banho de ervas ele vai deixar você mais ligado espiritualmente com seu mentor, com seu anjo da guarda, seja com que ordem você sirva, né? Perturbações emotivas e conflitos domésticos. Quando começa muita perturbação, né, Jean? Muita perturbação, tem alguma coisa. Tem alguma coisa que você precisa fazer. Acenda um incenso, acenda uma vela, faça qualquer coisa. É tão
Gente, às vezes desanda. A televisão queima, a lâmpada queima, estoura o box, tem alguma coisa aí. O espelho cai, você bate o carro. Uma das coisas mais interessantes, bater o carro, tem alguma coisa. Tem alguma coisa aí, alguma energia, que aí geralmente eles avisam assim, ou fura pneu, ou bate carro, ou algum acidente doméstico, você cai, sonhar que está batendo o carro, sonhar que você está dirigindo, o carro não tem freio. Existem sonhos, quarta dimensão, é tudo de bom. Na quarta dimensão, a gente recebe os avisos dos mestres, dos mentores, e aí pessoas fazendo ameaças, qualquer situação, assaltos, sonhar com assalto, está levando tiro, isso daí é sinal de que alguma coisa está rondando você. Então se protege, toma um banho de erva, acenda a vela para o Arcanjo Miguel, 7 dias, queima a sua pólvora lá no banheiro da sua casa, tem alguma energia aí rondando, certo? Para encerrar aqui, enfeitiçamento coletivo, vocês acham que existe? Olha, muito utilizado em Lemúria e Atlântida. Atualmente, de forma rara, existem como no caso de algumas doenças. Algumas doenças, principalmente vírus, bactérias, podem ser enfeitiçamentos coletivos. Principalmente, a gente recebeu que muitas coisas vêm do ar, né? Agora, muitas doenças de ar. Claro que existe uma ordem inversa, não é a teoria da conspiração que eu estou falando, mas algumas doenças aí são provocadas mesmo por seres que, deixando a gente mais doente, mais fraco, psiquicamente mais vulnerável, eles atacam mais energeticamente e a gente precisa ter cuidado. Forma de defesa, vigilância dos pensamentos, emoções descontroladas. Quando a gente começa, tem que buscar, acender o incenso, aquilo que te acalma. Toma um banho de mar, toma um banho de rio, toma um banho de chuveiro, né? Liga lá a água do chuveiro, deixa escorrer, né? Toma um banho de alfazema, faz o Salmo 23, Salmo 91, faz o que você mais foi acostumado, reza para o seu santo, o que for, mas você precisa. Coloca a espada de São Jorge 21 noites debaixo da cama. Gente, uma dessas coisas aí vai auxiliar. Então tem que ter cuidado. Orações, uso de amuletos, talismãs. Pode usar amuleto, pode usar o crucifixo, pega o texto, vai rezar. Tudo isso daí quebra demanda. De modo a acompanhar e exercitar 2 itens anteriores, que é a vigilância e as orações. Considerações finais. Enquanto existir sangue à disposição dos vampiros do além, a obsessão, o feitiço, a tragédia, a desventura e a doença ainda serão patrimônios kármicos da humanidade terrícola. Isso Pai Damião fala muito, né? Dessa questão do sangue derramado. A indiferença humana para com os ensinamentos salvadores do Evangelho do Cristo converte o homem num candidato potencial aos impactos enfeitiçantes e o impermeabilizam à ação socorrista dos espíritos benfeitores. Muitas vezes os espíritos benfeitores estão aqui do nosso lado, mas a gente nem... A nossa consciência, ela não alcança o patamar de ser socorrido por essas entidades, mentores, né, guias, seja lá o nome que for, porque a gente está vibrando de outra forma. Então, a gente procura... É como se eles estivessem aqui, né, nessa altura, e a gente está aqui, não vai alcançar, né? Então, a gente precisa elevar um pouquinho para encaixar e seguir juntos aqui nessa empreitada que a gente está aqui nesse plano, que é isso aí que a gente tem que fazer, se proteger. É positivo para a gente trazer para a vida atual e a gente trabalhar com o máximo de positividade do que a gente foi um dia, e não memória negativa. Tem gente que faz regressão para trazer coisa ruim para cá, mas não é indicado isso mais.